Nem todo inimigo de Saul estava fora dele. Saul perdeu o reino antes de perder o trono. Ele não foi derrotado por um exército inimigo, não foi traído por um golpe político, não foi destituído por um pecado escandaloso. Saul foi destruído por algo muito mais silencioso, muito mais perigoso e muito mais comum do que você imagina. Hoje você vai entender a armadilha mental que transformou um rei ungido em um homem obcecado. E no final desse vídeo, sua percepção sobre insegurança, comparação e medo de ser substituído vai mudar completamente. Porque o que aconteceu com Saul está acontecendo agora, neste exato momento, com milhões de pessoas. Talvez até com você. Antes de falar sobre Saul, eu preciso falar sobre você. Me responde com sinceridade, só entre nós. Você já se sentiu ameaçado pelo sucesso de alguém próximo? Não estou falando de inveja declarada, não. Estou falando daquele desconforto silencioso, quando alguém do seu lado começa a brilhar mais que você. Aquele incômodo quando elogiam outra pessoa na sua frente e você sorri por fora, mas por dentro algo aperta. Você já perdeu a paz tentando provar seu valor? Já sentiu que precisava ser melhor que alguém para ser visto? Já transformou um colega em concorrente, um irmão em rival, um amigo em ameaça? Se você já sentiu isso, você não está sozinho. E você não é fraco por sentir. Você está apenas com a mente cansada, não renovada. E foi exatamente isso que destruiu Saul. A mente não renovada transforma aliados em ameaças. Deixa eu te contar quem era Saul antes da tragédia. Saul não era ninguém. Ele vinha de uma tribo pequena, família sem relevância. Ele mesmo se descrevia como insignificante. E de repente, Deus escolhe ele. Não o mais forte, não o mais preparado, não o mais espiritual. Deus unge Saul e diz: você será rei. Saul foi capacitado sobrenaturalmente. O Espírito de Deus veio sobre ele. Ele profetizou. Ele liderou batalhas. Ele venceu inimigos. Saul começou bem, muito bem. Ele tinha tudo: unção, capacitação, autoridade e favor. Então o que aconteceu? O problema de Saul não foi a falta de chamado. Foi a falta de renovação da mente. Vamos ao momento exato em que tudo começou a desmoronar. Está em 1 Samuel capítulo 18. Davi acabou de derrotar Golias. O povo está celebrando. As mulheres saem dançando pelas ruas cantando uma canção. E essa canção diz: Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Uma música popular, uma celebração legítima. Mas olha o que acontece dentro de Saul. A Bíblia diz: Saul ficou muito irritado. E essa palavra lhe desagradou. Presta atenção no que ele pensa. A Davi deram 10 milhares, mas a mim somente milhares. Que mais lhe falta senão o reino? E daquele dia em diante Saul não tirou os olhos de Davi com desconfiança. Você percebeu? A comparação entrou pela mente. Saul ouviu. Saul interpretou. Saul distorceu. Saul concluiu. E a partir daquele momento, a mente de Saul se tornou uma prisão. Ele parou de ver Davi como aliado e começou a vê-lo como ameaça. Ele parou de descansar na sua unção e começou a competir pela atenção do povo. Saul não perdeu o trono para Davi. Saul perdeu a mente para a comparação. E aqui está a verdade que ninguém te conta. A comparação nunca nasce do que o outro fez. A comparação nasce da insegurança não tratada dentro de você. Saul já não estava seguro na sua identidade. Ele já não descansava no fato de que Deus o havia escolhido. Então, quando Davi foi celebrado, Saul se sentiu diminuído. Quando Davi brilhou, Saul se sentiu apagado. A mente que não é renovada interpreta tudo como ataque. Um elogio vira ameaça. Um sucesso alheio vira fracasso pessoal. Uma celebração do outro vira rejeição sua. Agora vem a parte mais triste. Vamos ver a espiral emocional de Saul. Primeiro veio a insegurança, depois veio o medo. Saul começou a ter medo de perder o reino, medo de ser esquecido, medo de ser substituído, e o medo gerou controle. Saul tentou controlar Davi, colocou ele em posições de risco, prometeu a filha em casamento só para manipular, deu ordens absurdas esperando que Davi morresse, e quando o controle não funcionou, veio a perseguição. Saul literalmente pegou uma lança e tentou matar Davi. Não uma vez,
várias vezes. Saul abandonou o reino para caçar um homem inocente. Ele mobilizou exércitos. Ele perseguiu Davi por desertos, cavernas, montanhas. E no fim, veio a solidão. Saul perdeu a confiança do povo. Perdeu o respeito dos soldados. Perdeu o relacionamento com o próprio filho, Jonatas. Perdeu a presença de Deus e morreu sozinho, derrotado, desesperado. Quanto mais Saul tentava controlar Davi, mais ele perdia o controle de si mesmo. E aqui está o que você precisa entender. Pessoas feridas ferem. Mentes cansadas criam inimigos imaginários. Corações não curados transformam bênçãos em maldições. Saul tinha tudo para ser lembrado como um grande rei, mas ele será eternamente lembrado como o homem que perseguiu Davi. Não porque Davi era perigoso, mas porque a mente de Saul não foi renovada. Agora a pergunta que importa: onde Saul poderia ter sido curado? Vamos voltar àquele momento. As mulheres cantam. Saul ouve. O pensamento entra. E aqui está o ponto decisivo. Saul poderia ter levado esse pensamento a Deus. Ele poderia ter dito: Deus, estou me sentindo ameaçado. Estou com medo. Estou inseguro. Me ajuda a descansar no que tu já disseste sobre mim. Mas Saul não fez isso. Ele alimentou o pensamento. Ele remoeu a comparação. Ele deixou a mente não filtrada governar o coração. E a Bíblia nos dá a chave em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A mente não renovada interpreta errado até as bênçãos. Ela vê ameaças onde não existem. Ela cria batalhas imaginárias. Ela transforma aliados em inimigos. Quando a mente não é curada, o coração governa no medo. Então, o que é renovação da mente? É levar todo o pensamento cativo a Cristo. É questionar a narrativa que sua cabeça está criando. É filtrar emoções pela verdade de Deus, não pela reação imediata. É descansar na sua identidade, não na comparação. É celebrar o outro sem se sentir diminuído. Saul nunca fez isso, e por isso ele nunca foi livre. Agora eu preciso falar direto com você. Quem você tem visto como ameaça? Que elogio te feriu? Que sucesso alheio tem roubado sua paz? Que comparação tem te tirado o sono? Respira comigo agora, só por um momento. Se você está sentindo isso agora, deixa um like nesse vídeo, porque eu vou te mostrar na segunda parte algo que pode mudar completamente a forma como você lida com isso. Fica comigo até o final. Eu quero que você entenda uma verdade que pode te libertar hoje. O que Deus tem para você não pode ser roubado por ninguém. A unção da sua vida não diminui quando o outro brilha. O plano de Deus para você não muda porque alguém foi celebrado. Você não precisa competir. Você não precisa provar nada. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você só precisa ser fiel ao chamado que Deus colocou em você. Saul tinha um reino, Davi tinha outro. Mas Saul não conseguiu descansar nisso e perdeu os dois. Deixa eu te fazer uma pergunta final. Você quer ser lembrado como Saul ou como Davi? Saul perseguiu. Davi perdoou. Saul controlou. Davi confiou. Saul foi consumido pelo medo. Davi descansou na promessa. A diferença entre os dois não foi talento, não foi unção, não foi chamado. A diferença foi a mente. Davi renovava a mente adorando. Ele levava suas angústias a Deus nos salmos. Ele processava emoções na presença do Pai. Ele não deixava pensamentos tóxicos criarem raiz. Saul guardou, remoeu, alimentou, explodiu e se destruiu. Agora vem a parte mais poderosa. Eu vou te dar lições práticas que você pode aplicar hoje mesmo para não cair na mesma armadilha de Saul. Presta atenção, porque cada uma dessas lições pode salvar relacionamentos, ministérios e até sua saúde mental. Lição número 1. Identifique o gatilho antes que ele vire obsessão. Saul ouviu uma música e deixou ela dominar seus pensamentos por anos. Qual é a sua música? Qual foi a frase que alguém disse que você não consegue esquecer? Qual foi o elogio que o outro recebeu que ainda te incomoda? Anota isso. Traz para a luz, porque o que não é nomeado não pode ser curado.
Quando você identifica o gatilho, você tira o poder dele sobre você. Lição número 2. Questione a narrativa que sua mente está criando. Saul concluiu que Davi queria o trono. Mas Davi nunca disse isso. Davi nunca fez isso. A mente de Saul criou uma história que não existia. Então pergunta para você mesmo: isso é real ou é interpretação? Essa pessoa realmente está contra mim ou eu estou projetando meu medo nela? Esse sucesso do outro realmente me diminui ou é só a minha insegurança falando? A maioria das batalhas que você está travando existem apenas na sua cabeça. Lição número 3. Leve seus pensamentos a Deus antes de agir por eles. Saul pegou a lança. Saul perseguiu. Saul atacou. Tudo isso poderia ter sido evitado se ele tivesse parado e orado. Deus, eu estou sentindo isso. Me ajuda a processar. Me mostra a verdade. Me cura dessa insegurança. Nunca tome decisões importantes quando sua mente está cansada, com medo ou insegura. Porque nesse estado, você vai atacar quem deveria proteger e perseguir quem deveria abraçar. Lição número 4. Descanse na sua identidade, não no seu desempenho. Saul precisava da aprovação do povo. Ele precisava ser o melhor. Ele precisava da validação externa. E quando Davi começou a receber essa validação, Saul entrou em pânico. Mas escuta isso. Se a sua paz depende de ser sempre o número 1, você nunca vai ter paz. Porque sempre vai ter alguém melhor, mais rápido, mais talentoso, mais celebrado. A pergunta não é se você é o melhor. A pergunta é: você está sendo fiel ao que Deus te chamou para ser? Porque no reino de Deus não existe competição. Existe cooperação. Cada um tem seu lugar. Cada um tem seu tempo. Cada um tem sua glória específica. Lição número 5. Celebre o sucesso do outro como se fosse seu. Essa é a mais difícil, eu sei, mas é a mais libertadora. Quando você consegue comemorar a vitória de alguém sem se sentir diminuído, você acabou de quebrar a maldição da comparação. Davi venceu Golias e Saul deveria ter celebrado. Afinal, Davi estava lutando pelo reino de Saul, mas Saul viu ameaça onde tinha aliado. Quantas bênçãos você está perdendo porque está vendo as pessoas errado? Quantas parcerias poderosas Deus queria te dar, mas você transformou em rivalidade? O inimigo não precisa te derrotar se ele conseguir te fazer lutar contra quem Deus colocou ao seu lado. Lição número 6. Renove sua mente diariamente, não apenas quando a crise chegar. Davi escrevia salmos. Ele adorava. Ele processava suas emoções com Deus constantemente. Saul só buscava Deus quando estava desesperado. E aí já era tarde. A renovação da mente não é evento. É estilo de vida. É todo dia escolher a verdade de Deus acima dos seus sentimentos. É todo dia trazer os pensamentos cativos. É todo dia filtrar o que entra pela sua mente. Porque se você não renovar diariamente, a mente cansada vai te governar. E uma mente cansada sempre escolhe o medo, o controle e a autoproteção em vez da fé, da entrega e do descanso. Lição número 7. Reconheça quando você está ferido e busque ajuda. Saul nunca admitiu que estava quebrado. Ele nunca disse: "Eu preciso de ajuda." Ele preferiu fingir que estava no controle, enquanto desmoronava por dentro. E isso é orgulho disfarçado de força. Força de verdade é dizer: "Eu não estou bem, eu preciso processar isso. Eu preciso de um conselheiro, de um mentor, de um amigo que me ajude a enxergar certo." Não existe vergonha em buscar cura. A vergonha está em continuar ferido e ferindo quem você ama. Lição número 8 e última. Escolha o legado que você quer deixar. Saul será lembrado para sempre como o rei que perseguiu Davi. Não pelas batalhas que venceu, não pela unção que teve, mas pela comparação que o destruiu. E isso é triste demais. Então decide hoje. Qual vai ser a sua história? Você vai ser lembrado como alguém que destruiu por insegurança ou como alguém que construiu pela fé? Você vai ser conhecido por quem você perseguiu ou por quem você abençoou? Você vai deixar um rastro de feridos ou de curados, porque no final, não importa quantas batalhas você venceu lá fora se você perdeu a batalha dentro de você. Não importa quantos troféus você tem se você perdeu a paz. Não importa quantas pessoas te seguem se você está fugindo de si mesmo. Saul perdeu o reino porque nunca renovou a mente.
Mas você não precisa repetir essa história. Você pode escolher diferente hoje. Você pode levar esse pensamento que está te consumindo para Deus agora mesmo. Você pode perdoar quem você tem visto como ameaça. Você pode descansar no fato de que Deus não errou quando te escolheu. Você pode celebrar o brilho do outro sem apagar o seu. Você pode sair dessa prisão mental que tem te roubado anos de paz. Então agora eu quero que você faça algo comigo. Nos comentários escreve assim: eu escolho renovar minha mente. Não escreve só por escrever. Faz isso como um compromisso com você mesmo e com Deus. Porque quando você declara, algo muda. Quando você assume, a cura começa. E se você conhece alguém que está preso na comparação, que está perseguindo ao invés de celebrar, que está controlando ao invés de confiar, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Pode ser que você seja o instrumento que Deus vai usar para libertar alguém hoje. Salva esse vídeo. Volta nele toda vez que a insegurança bater. Toda vez que você se pegar comparando. Toda vez que o medo de ser substituído tentar te dominar. Porque essa mensagem não é para ser ouvida uma vez, é para ser lembrada sempre. E se você quer continuar essa jornada de cura emocional pela Bíblia, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque no próximo episódio vamos falar sobre Elias, o profeta que fez descer fogo do céu, mas logo depois pediu a Deus para morrer. Porque às vezes o cansaço faz a mente pedir para desistir. E se você já se sentiu assim, se já esteve no topo e de repente desabou, você não vai querer perder esse vídeo. Te vejo lá. E lembra, o que Deus tem para você, ninguém tira. Descansa nisso.